Olá, povo progressista do Brasil, meu nome é Maurício Barbosa, sou o criador desse canal, o canal democrático, um canal democrático de esquerda, onde a gente faz uma leitura das notícias sobre um ponto de vista de esquerda, sobre um ponto de vista progressista, a fim de fazer dessa nação verdadeiramente uma nação solidária, com oportunidades iguais para todos. Começo pedindo a vocês o like de vocês, compartilhamento de vocês, comentário e que se inscrevam no canal. Eu preciso disso para continuar crescendo, para que meu canal cresça, para a gente continuar nessa luta em ajuda à esquerda no Brasil. Bem, gente, no último dia 16, foi um novo juiz do trabalho, juiz da Terceira Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Apio, ele revogou a prisão do Rodrigo Tacla Duran, que foi decretado ainda em 2016 pelo então juiz titular dessa 13ª Vara Federal de Curitiba, hoje o senador Sérgio Moro, Sérgio Moro, que tanto mal causou ao Brasil. Sérgio Moro, com suas denúncias armadas com Dallagnol, ele instituiu muito. Quem gostava da esquerda passou a não gostar da esquerda, e quem já não gostava passou a odiar a esquerda. Toda essa onda de ódio começou com Sérgio Moro, com a Rede Globo, participação também do PSDB, ressentido por tantas derrotas contra o PT, ressentido pelos governos do PT ter sido bem melhor do que os governos do PSDB, então, ressentido com isso também, criaram uma série de situações para que o povo brasileiro se iludisse e passasse a ter ódio contra o PT, ódio contra a esquerda. E esse ódio deixou para a gente sequelas terríveis. Esse ódio contra a esquerda e contra o PT, principalmente contra o PT, levou à presidência o Bolsonaro. 4 anos de tortura que o povo brasileiro sofreu e que é difícil recuperar o atraso que o Bolsonaro causou na nação brasileira. É difícil recuperar tudo isso, Além de corrupção, além de uma série de outras coisas, o atraso tecnológico, o atraso cultural, o atraso de todas as formas que foram sofridas, que nós sofremos pelo governo Bolsonaro, começa lá no Sérgio Moro, que resolveu fazer política de toga, junto com a Rede Globo, que a gente não pode esquecer, que ajudou a derrubar o governo Dilma, ajudou a prender o presidente Lula e, consequentemente, ajudou a colocar o fascismo no poder. Isso acendeu todo esse movimento de Sérgio Moro, com essas mentiras de Sérgio Moro, a armação de Sérgio Moro com Dallagnol. Isso também acendeu o fascismo no Brasil. Fascismo, até mesmo nazismo. O que acontece muito hoje em Santa Catarina, aliás, todos os dias nós temos uma notícia constrangedora para a gente estar falando, de Santa Catarina, porque é um estado nosso irmão. É um estado que eu, como brasileiro, gostaria de estar chamando esses povos de irmão, mas primeiro que não é isso que eles querem, que boa parte, não estou falando do povo catarinense em geral. Mas, enfim, o sul do país realmente está sendo um pouco problemático nesse sentido político, de um extremismo de direita, e que tudo isso começou naquelas passeatas, que a Rede Globo transmitia ao vivo, aquele negócio todo, que começou em 2013, e aí iniciou esse ódio à esquerda e que nos deixou consequências tão terríveis. Ainda hoje acontecem coisas que começou nesse ódio. Esse ódio, aliás, começou nessas atitudes da Rede Globo. Eu me lembro até do povo cantando na frente da Rede Globo, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo e tal. Com essa República de Curitiba, que liderada pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol,
com os ressentidos dos partidos políticos derrotados nas eleições. A gente não pode esquecer que o Aécio Neves, né, ele iniciou um problema quando ele perdeu a eleição, não aceitou a derrota, assim como o presidente agora fez. Né? E tudo isso, depois logo veio o Homero Jucá, lembra do Homero Jucá, do PMDB, que dizia, né, que a gente tinha que partir com tudo, com o Congresso, com o Supremo e tudo. É um monte de falcatrua que foram claramente explicada, claramente explícita, e ainda assim aconteceu a queda do governo do PT e esse levante de ódio, não só contra o PT, mas contra a esquerda. E esse ódio, ele traz junto, né, além desse ódio político, partidário, ele traz um ódio ideológico, e aí vira misoginia, homofobia, vem tudo num pacote só. E aí que vem um atraso do Brasil, né, o Brasil que não consegue mais se relacionar consigo mesmo. O nordestino hoje é vítima das palavras afiadas do sul do estado, do sul do país. Né? Aqueles nordestinos que vivem em São Paulo também passaram a ser mais ofendidos do que já sempre foram. Né? E o Brasil parece rachado ao meio. Rachado ao meio. Boa parte disso começou com as investigações armadas do então Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, ele mandou prender o Tacla Duran. O que aconteceu nisso? Não tinha prova suficiente para você mandar prender o Rodrigo Tacla Duran. E ainda assim, o Rodrigo Tacla Duran pagou propina a Carlos Zuccolotto. Quem é Carlos Zuccolotto? Um advogado amigo da esposa do Sérgio Moro, amigo do próprio Sérgio Moro, né, e que parece que ele só poderia ser defendido por um amigo do Sérgio Moro. Não restou outra coisa para o Tacla Duran ele viajar para a Espanha, que ele tem dupla nacionalidade, e lá ele ficou até então. Né, chegou a ser preso lá na Espanha, ficou 70 dias preso, né? A Interpol tirou o nome dele da lista. Até a Interpol tirou, porque não achou que aquilo era necessário. Hoje o Eduardo Fernando Apio, que é o novo juiz da 13ª Vara, revogou a prisão do Tacla Duran, com uma condição, evidentemente, né? Não pode ser ausentado do país, aquelas coisas de sempre. Bom, ele nem no país está ainda, né? Enfim, o Tacla Duran queria essa oportunidade para chegar ao Brasil para falar o que ele precisa falar. E essa prisão, essa revogação da prisão do Tacla Duran faz com certeza com que o Sérgio Moro e o Dallagnol tremam um pouco na base. Porque tudo que o Sérgio Moro fez foi ilegal. Tudo que o Sérgio Moro fez foi ilegal. Só que com essas ilegalidades, algumas pessoas acabaram até ganhando alguma coisa. Muitos bandidos, de fato, né, conseguiram atenuar as suas penas por delações falsas. Você só podia ser um delator na Lava Jato se você fizesse uma delação contra o presidente Lula. Não importa se fosse verdade ou não. Aí você conseguiria ser um delator. Né? Enfim, foi assim, mais ou menos dessa forma que funcionou, né, a política do Sérgio Moro quando ainda era juiz. A prova de que a intenção dele era política é que ele ainda teve alguns absurdos do Sérgio Moro. Por exemplo, a empresa do Sérgio Moro, as empresas que o Sérgio Moro, a Odebrecht, a OAS e outras mais, né, essas empresas elas começaram a quebrar. Né? E para a recuperação dessas empresas, veio uma empresa americana para trabalhar, uma de auditoria, para trabalhar na recuperação financeira dessas empresas. Adivinha quem foi trabalhar lá? O Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi trabalhar nessa empresa, para tentar levantar a empresa que ele ajudou a quebrar. Aí depois o Sérgio Moro prende o Lula. Aliás, o Sérgio Moro já havia prendido o Lula. Com a prisão do Lula, quem ganha as eleições foi o Bolsonaro. E adivinha para onde o Sérgio Moro foi? Sérgio Moro foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro com uma finalidade: ser indicado para o Supremo.
Hoje o Sérgio Moro é o senador da República. Elemento que, para mim, é altamente perigoso. Ele conspirou contra a nação. Ele é responsável por muito desemprego, porque as empresas quebraram, essas empresas que geravam... Esse era o grande sucesso do PT, foi exatamente a geração de emprego. Ele quebrou essas empresas todas. Nós temos na área portuária do Rio de Janeiro, sucateada de tantas empresas que não pararam os financiamentos. Ao invés de se prender os autores do crime, puniu as empresas. Lamentavelmente, puniram as empresas. E depois, no evento da Vaza Jato, né, onde um hacker conseguiu o diálogo do Sérgio Moro com o Dallagnol, ficou evidente que a perseguição era política, né, de benefícios políticos, a fim de conseguir ali apoio político, e conseguiu, inclusive, né, vários partidos políticos chamaram Sérgio Moro para ser candidato por suas legendas. Vários partidos. Então, o Sérgio Moro acabou saindo como um herói nessa história toda, onde ele foi o único bandido, de fato, ou o maior dos bandidos. Num país que tem Sérgio Moro como herói, como é que a gente faz para ser vilão? Se tudo que ele fez foi papel de vilão, mas saiu como um herói. Enfim, o novo juiz, ele tentou, já começa corrigindo isso, que na visão desse juiz, o Tacla Duran não deveria estar preso. Aliás, ele já deixou claro, o Eduardo Fernando Apio, que a prisão é o último caso. Né? A prisão é o último caso. Por enquanto, não é o momento de prender o Tacla Duran, o Rodrigo Tacla Duran. No entanto, ele está revogada a prisão, mas tem as suas condicionais essa prisão. Ele não está solto de qualquer forma, não. Além disso, que um outro golpe também para o Sérgio Moro é a prisão do Youssef. Youssef era um doleiro. O doleiro Alberto Youssef foi preso hoje. Aliás, ontem, hoje é terça-feira. Foi preso ontem em Santa Catarina, por decisão do juiz federal Eduardo Apio. Que desde fevereiro, Apio é responsável por ações relacionadas à Operação Lava Jato na 13ª Vara Criminal de Curitiba, a mesma do juiz e hoje senador Sérgio Moro. Aqui eu vou trazer aqui por que ele mandou prender de novo o Alberto Youssef. O magistrado, o Apio, decretou a prisão preventiva após manifestação da Receita Federal no âmbito de uma investigação de que Youssef não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados por ele ao longo das últimas décadas. Olha só, Alberto Youssef foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Com a eleição premiada dele, ele ficou 2 anos e 8 meses, ou 2 anos e 10 meses, agora não me lembro. De 100 anos, reduziu a 2 anos e 8 meses. Na eleição premiada. Isso me lembra, quem conhece um pouquinho de história, principalmente a história da igreja, na história medieval, os medievalistas vão conhecer bem essa história que eu vou falar. Na Idade Média, na época da Inquisição, da igreja cristã, né, que era a igreja católica, era a única igreja que existia, a única igreja cristã que existia. Então ali era o seguinte: se você fizesse algo que não fosse aceito pela igreja cristã, algum tipo de coisa como eles chamavam de bruxaria, alguma coisa assim, você ia para a fogueira. Então pegava essas pessoas e jogavam na fogueira. Só que muita gente fazia algo escondido. Então, se você soubesse de alguém e não denunciasse, você também ia para a fogueira. Então as pessoas denunciavam por quê? Porque tinha medo de que os inquisidores chegassem e essas pessoas fossem para a mesma fogueira, né? Tanto os vizinhos que sabiam o que estava acontecendo, quanto os que estavam praticando o anticristianismo, vamos dizer assim.
Só que o negócio ficou muito fácil, né? Era só chegar, delatar e a pessoa morreria. Qualquer desafeto meu poderia falar assim, olha, aquela pessoa ali está praticando bruxaria e tal, e a pessoa morria. Isso parece um pouco com essa questão da delação premiada. Porque você pega gente da pior espécie para denunciar outras pessoas, que às vezes podem ser até da mesma espécie que ele, né? Mas pode não ser. Pode ser uma forma de eu estar eliminando os meus desafetos, como também pode ser uma forma de eu estar ganhando crédito com quem está querendo me prender. E quem estava querendo prender essas pessoas era uma pessoa que já tem um caráter, já que já foi provado que é ruim. Então o Sérgio Moro fazia isso, olha, eu quero que você denuncie o Lula que você vai se dar bem. E assim acontecia. Né? Só, eu quero que a delação premiada ela funcionava dessa forma. Se você denunciasse alguém e agradasse aos promotores e aos juízes que trabalhavam junto, que é um absurdo, você poderia ter sua pena reduzida. E a pena foi reduzida de mais de 100 anos para 2 anos e 8 meses. Né? Então agora o juiz manda prender de novo o Alberto Youssef. Já havia mandado soltar o Tacla Duran, agora prende o Youssef, ou seja, fez tudo aquilo contrário ao que o Moro havia feito. E isso pode render informações contrárias, né, aquelas que o Sérgio Moro estava expondo ao povo brasileiro. Tomara que isso funcione da maneira que eu estou imaginando, porque esse cara, o Sérgio Moro, ele precisa ser colocado no seu devido lugar. E o lugar dele não é o Senado, com certeza não é. Não estou esperando com isso que ele venha a ser cassado, mas pelo menos desmoralizado, que ele já está desmoralizado. Sérgio Moro só tem moral mesmo no sul do estado, no sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Com certeza lá ele ainda tem muita moral ainda, mas fora disso não. Fora disso todo mundo já sabe quem é o Sérgio Moro. Todo mundo já sabe disso. Bom, gente, antes de encerrar o meu vídeo, eu queria falar da Júlia Zanata, deputada federal por Santa Catarina. De novo a gente está falando de um radicalismo, né, de Santa Catarina. Isso é muito ruim. Poxa, todo dia a gente tem uma informação fascista de Santa Catarina. E é um povo bacana. Santa Catarina não é isso. Mas essas pessoas, elas estão sobressaindo sobre as outras. Né? O que a gente mais vê hoje são notícias ruins de Santa Catarina. E Santa Catarina não produz só notícias ruins, tem notícias boas também. Deve ter coisas boas acontecendo. Mas um dia nazismo, outro dia fascismo, porque isso é fascismo. Isso é fascismo. Qual é a grande característica do fascista? É eliminar o seu adversário, sem qualquer diálogo com o adversário, sem qualquer debate com o adversário tem que ser eliminado. O fascismo começa na Itália com essa prática. O Benito Mussolini ele eliminava sindicalistas, comunistas, socialistas, homossexuais, todo mundo que não fosse, que não andasse de braço dado com ele, com as ideias dele, seriam eliminados. Isso é o fascismo. Aí aparece essa mulher com uma metralhadora, que não deveria, isso há 10 anos atrás, ninguém imaginaria que agora é moda você sair com uma foto com a metralhadora, com um fuzil na mão. Isso está parecendo um talibanato. Eu falei isso no último vídeo meu. O Brasil parecendo hoje um talibanato. Né? Então ela aparece com um fuzil ou com uma metralhadora, sei lá, com a camiseta. Nessa camiseta, uma mão com 4 dedos, que é evidente que é do Lula, né? Com 3 furos de bala na mão. Isso é incitação ao ódio. Isso é incitação ao assassinato. Isso é incentivar as pessoas a assassinarem o presidente Lula. Isso é política de ódio, que é só o que eles têm. É engraçado que o presidente do PL saiu em defesa dela, que ela tem que defender o armamento mesmo e tal. Mas não se trata só de defesa da política armamentista. O que ela colocou ali foi assassinato do presidente Lula.
duas coisas ficam evidentes ali. Primeiro que era uma mão de 4 dedos e todo mundo sabe que quem tem mão de 4 dedos hoje no poder é o presidente Lula. Outra coisa que fica evidente, que às vezes passa subentendido pelas pessoas, é que 4 tiros na mão não significa que você... 3 tiros na mão, não significa que você deu 3 tiros na mão da pessoa, não. Significa que deu 3 tiros no rosto da pessoa e a pessoa se defendeu com a mão. Então não é um tiro para machucar, não, é um tiro para matar, para executar. A propaganda que ela faz aí é uma propaganda de execução. É por isso que essas armas têm que ser retiradas da mão dessas pessoas, porque falar com uma pessoa dessa tem equilíbrio para usar uma arma é brincadeira. A pessoa que tem equilíbrio para usar uma arma, compra uma arma e deixa ela guardada, com segurança. Com segurança. Há pouco tempo o jogador de vôlei falou quem é que mataria o Lula, fez uma enquete lá no canal dele. Já outras pessoas, tinha um cara até uma vez apareceu até lambendo uma arma, não, isso aqui é para matar o presidente Lula, lambeu o cano da arma, não sei se vocês se lembram disso. Gente, que segurança tem um país, um monte de imbecis desses armados no meio da rua? Que equilíbrio essas pessoas têm para estarem armadas no meio da rua? Há pouco tempo também, um outro deputado, ele fez também de Mato Grosso, se não me engano, fez um alvo lá onde atirava lá e puxava o alvo, era a cara do presidente Lula. Rapaz, esse ódio todo não faz parte da política brasileira, isso é novo. Isso chegou com o Bolsonaro, isso chegou com o Sérgio Moro, isso chegou com a própria Rede Globo, que não se assume agora. Mas ela criou todo esse ódio contra a esquerda. Bolsonaro lá no Acre disse que o Rick seria para matar petralhas, né? E esse ódio, por exemplo, agora, essa deputada e outros mais que postam tantos vídeos de ódio com arma na mão, né? Isso gera um problema sério, que a eleição já acabou, já tem 3 meses já de posse do presidente eleito, mas ainda as discussões políticas de Lula e Bolsonaro, gente que fala que é polarização, não é. Continuam. Ontem, em Mato Grosso, um petista matou um bolsonarista. Isso, por esses ódios gerados. É mais comum o contrário, né? Que é os bolsonaristas matarem petistas. Isso é mais comum. Mas a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ele deveria ter ido para casa. A discussão ficou acalorada, vai para casa. Vai tomar uma cerveja em casa, vai... Não é assim que a esquerda orienta os seus membros a reagirem. Essa orientação de matar é uma orientação de Bolsonaro. Isso é a orientação do bolsonarismo, não é a orientação do petismo, não. O petismo, na história do PT, de mais de 40 anos, não existe essa orientação. Não existe. Mas aconteceu. E aconteceu porque o ódio está banalizado. Está tão banalizado que essa mulher aparece sem nenhum receio de estar cometendo ali algum crime, de ser indiciado por algum crime, aparece com a mão furada e com uma metralhadora na mão. O ministro da Justiça realmente tem que continuar com esse programa de recolher. Outra coisa, aqui no estado do Espírito Santo, aqui no meu município, inclusive, uma troca de tiros entre polícias e bandidos, se apreendeu armas que foram compradas e adquiridas por CACs. Os CACs estão comprando arma e entregando diretamente na mão dos bandidos. Ficou mais barato para o bandido comprar arma. Porque antes ele comprava arma no mercado negro, vamos dizer assim, né, com preços altíssimos. Hoje não, hoje o CAC compra a arma e passa para eles. Infelizmente é assim que está funcionando. A arma entrou com muita facilidade no Brasil, o Exército não tem como dar conta disso. E os assassinatos continuam acontecendo. Por indução, como eu diria, gente, por incentivo dessa gente. Eu acho que cada pessoa que aparece com arma nas redes sociais deveria ter sua arma caçada. Poderia ter uma lei nesse sentido. Guarda sua arma. Você não precisa estar ameaçando, porque isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça. E o perigo grande disso não é para o presidente Lula. O presidente Lula ele anda protegido. Mas olha só, mas pode acontecer.
E a polícia que tanto defende Bolsonaro pode ser vítima, pode chegar numa porta de uma casa com um mandato na mão e morrer. Não ter o seu mandato respeitado. E morrer, porque as pessoas estão armadas, as pessoas não têm um equilíbrio para usar a arma. O exemplo disso foi o Roberto Jefferson, que cravejou de bala o carro da Polícia Federal. E o presidente Bolsonaro deu um apoio, falou pra caramba contra o Roberto Jefferson, mas deu muito mais apoio ao Roberto Jefferson do que a Polícia Federal. Esses policiais aqui no Espírito Santo que trocaram bala com esses bandidos correram risco. Correram risco porque os CACs passaram a arma para eles. E os policiais são bolsonaristas, em sua grande maioria. Né? Apoiam tudo que o Bolsonaro faz, inclusive armar os bandidos. E contra quem que esses bandidos vão atirar, na maioria das vezes? Contra a polícia. Então a gente tem que ter um pouco mais de pensar melhor sobre essas situações dos armamentos, né? E arma não é negócio para você ficar exibindo, não, cara. Isso é coisa de gente idiota, né? Coisa de gente idiota. Meu vídeo já está muito grande, eu fico por aqui. E peço a vocês o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês comentem e que vocês também compartilhem. Compartilhem que é para esse vídeo chegar a mais pessoas. Fico por aqui, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.